Aí eu fiquei 2 anos lá. Nesse 1 ano que eu fiquei voluntário, eu abri 2 ou 3 instituições para a própria instituição. E aí, depois de 2 anos, eu tentei arrumar algumas coisas que eu vi errado, não me davam opção, então eu decidi ir embora. Fui tentar viver na casa dos meus pais, fiquei uns 3 meses, mas percebi que já não cabia mais. E aí saí pelo Brasil afora montando comunidade. Eu morava numa rodoviária, encontrava um louco lá que também estava limpo e queria ajudar pessoas. A gente vendia alguma coisa no farol, alugava uma casa, punha 10 moradores de rua dentro e pregava o evangelho de manhã, tarde e noite. Foi o que eu aprendi, né? E aí eu ia fazer lavagem nos outros também. Fizeram de mim e vou fazer nos outros também. E assim eu abri 11 instituições e todas elas fecharam em menos de 1 ano. Foi um sucesso assim absoluto. Foi como... E é bem isso mesmo. Eu morei numa perua em Santo André, morei na rodoviária de Florianópolis, morei numa chácara abandonada em São José do Rio Preto. Assim, ajudar pessoas. Eu dormia na rodoviária com os bêbados, falando para eles, olha, eu vou abrir uma casa de recuperação e vou vir buscar vocês. Os caras falavam, aham. Tipo, o cara tá dormindo com a gente, tá pedindo papelão para rachar, pô. Mas minha vida agora era de Deus e eu vou nesse processo. Até chegar em Itapecerica, 17 anos atrás, e montar a Comunidade Conquista. Todas as unidades que eu montei com alguém e eu coloquei essa pessoa como dono da instituição e eu queria só ajudar. Eu não queria ser dono de nada, eu queria ajudar pessoas. E aí a religiosidade me atrapalhou muito, né? Eu demorei 10 anos para me tirar meu RG. 10 anos depois que eu tinha parado de usar droga, que eu fui tirar meu RG, porque me ensinaram que eu era cidadão do céu, eu não precisava de RG aqui na terra. E eu era extremamente religioso, aquele cara que ficava 40 dias no monte com pão e água. Era louco de tudo. Me serviu para muito as experiências que eu tive, mas me atrasou também por outro lado, porque não fui buscar estudo, fui me formar com 40 anos. Eu sou formado em serviço social, sou um assistente social, ó. Hoje eu tenho mais de 20 cursos na área de dependência química, sou conselheiro cognitivo comportamental pela Unifesp, então a gente foi atrás de conhecimento. Foi bem no período que eu montei a Conquista e eu decidi, não, eu vou administrar essa instituição. Porque sempre começa bem e depois se corrompe. A pessoa pensa mais em dinheiro do que nas pessoas. E aí eu ia embora, punha a mala nas costas, encontrava um outro louco, abria outra. Encontrava outro louco, abria outra. E assim eu ia indo. Até chegar em Itapecerica e falei, não, vou montar uma e eu vou administrar. Para se corromper, eu vou ter que me corromper. E a Conquista vai para 17 anos aí, reconhecida no estado de São Paulo. Hoje nós temos 70 vagas masculinas, temos 25 vagas femininas, temos um albergue para pessoas em situação de rua lá em Itapecerica para 26 pessoas em situação de rua. Sou presidente do Conselho Municipal de Assistente Social do meu município, sou conselheiro do CMDCA, tenho um filho autista, então milito nessa área aí de autismo também, para direitos, garantia, e assim a gente vai indo. Basicamente essa é a minha história. Pulei alguns trechos, que o tempo nosso é curto, e a minha ideia é mais responder perguntas ou dúvidas ou curiosidades do que ficar aqui contando um punhado de história, mas a gente teria a noite toda aqui para contar a história. O que eu levo com isso? Eu levo com isso que ainda hoje eu me considero um doente. A dependência química não é algo só espiritual, ela é bio, psico, social e espiritual. Deus pode curar? Pode, mas Deus tem várias maneiras de tratar uma pessoa. Então uma pessoa que recebe uma oração e ela é curada de câncer é um milagre. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer e vai lá para o hospital de câncer, faz uma cirurgia, uma químio e é curada, é um milagre. Então não tem cura humana e cura divina, tudo é divino, os métodos são diferentes. Eu acredito que Deus não me deu esse privilégio de fazer assim, ó, pum! Porque tem nego que entra o cara que me ajudou, ele bêbado, era meio chapado da cabeça, ele matava as pessoas na facada, porque ele falava que gostava de sentir o quentinho do sangue na mão. O cara entra num culto de louvor, num ensaio de louvor, se converte e nunca mais usa droga. É como se ele nunca tivesse usado droga. É um milagre assim de pum!
No meu caso não foi assim, foi um processo de recuperação, eu aprendi a viver em recuperação, então eu vivo em recuperação até hoje, tomando os meus cuidados, administrando as minhas dificuldades, é o que a gente ensina na comunidade, porque se Deus vai curar uma pessoa definitivamente, só Ele que sabe, eu não tenho o domínio do poder dele, então eu prefiro trabalhar com a recuperação. Então a gente fala que as pessoas estão em recuperação e por ser uma doença progressiva, fatal e incurável, progressiva porque ela só piora, fatal porque vai levar à morte, e incurável porque a medicina ainda não achou um comprimidinho que a gente toma e resolveu o problema. Então a gente prefere trabalhar com a questão de as pessoas ficarem em recuperação, mas pregando o Evangelho e dizendo para elas que Jesus pode transformar a vida dela. De que maneira é Ele que vai dizer, mas que ele pode viver uma vida sem droga pro resto da vida, ele pode viver.